Nosso tema nessa manhã é: está Deus no centro da tua família? É uma pergunta. Está Deus no centro da tua família? Sabe que, vivendo ali na Espanha, nos encontramos também com a realidade de famílias bastante necessitadas do Evangelho, por assim dizer. A realidade atual das famílias na Espanha é a seguinte: a família é o bem mais valioso para o espanhol, segundo uma pesquisa que foi feita em território nacional. É o bem mais valioso, ou seja, perguntaram para uma centena, milhares de pessoas, espanhóis, o que eles mais apreciavam, que era mais precioso para eles. Tinha lá a profissão, tinha lá o dinheiro, tinha lá a família e etc. E para a maioria dos espanhóis, o bem mais precioso é a família. No entanto, uma outra pesquisa, feita a nível mundial, colocou a Espanha em 5º lugar no ranking de divórcios. E aqui temos um grande paradoxo. Como a família pode ser o bem mais precioso e, num ranking mundial, a Espanha está em 5º lugar nos divórcios? Isso mostra a necessidade urgente de se falar sobre família e de se ensinar sobre princípios bíblicos para a família naquele lugar. Por isso que, desde quando chegamos em nossa congregação, que ali estamos, começamos também a fazer um mês pensando só sobre a família. A parte de outros encontros que poderíamos fazer e que fazemos, separamos também um mês, como aqui, para pensar sobre a família. No nosso caso lá é o mês de fevereiro, que é o mês também que se celebra o dia do casamento, né, o dia dos namorados, que é também diferente daqui. Então fazemos um mês da família ali em fevereiro, e todo mês pensamos sobre isso, fazemos um jantar para casais, é bem legal. É como aqui o mês de maio, quando pensamos sobre a família. Porque, na verdade, penso que a realidade, infelizmente, não é muito diferente aqui do Brasil. Também no Brasil, também nós valorizamos tanto a família, mas temos visto tantas famílias serem destruídas. Talvez você conheça um parente, um amigo, ou de repente membro da igreja, que está passando por luta no matrimônio e de repente está chegando inclusive às vias do divórcio. De maneira que é uma urgência falar acerca da família e os princípios bíblicos para a família. Quantas lutas e quantas dificuldades e problemas vivemos no seio familiar. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: está Deus no centro da tua família? Porque creio que se Deus está no centro da nossa família, ou seja, se entronizamos a Deus em nossa família, nossas famílias serão muito melhores, como é o tema geral desse mês. E aqui, quando falo família, estou me referindo à família mais próxima, ou seja, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, aqueles aos quais você pode ter e tem, com certeza, alguma influência, uma grande influência. Seja você um filho, seja você um pai, uma mãe, um tio, enfim, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Porque se você já saiu de casa, seu pai e sua mãe moram em outra casa, o seu tio, etc., ainda temos bastante influência, mas não é tanta quanto vivendo debaixo do mesmo teto. E aqui quero me referir então à família em geral, mas mais especialmente à família mais próxima, aquela que nós temos contato diário. Infelizmente, em muitas de nossas famílias, Deus não está no centro. Mesmo como cristãos que somos, penso que talvez muitos de nós não tenhamos a Deus como centro de nossa família, ou pelo menos como a maior parte do nosso tempo, tendo a Deus como centro de nossas famílias.
Por quê, pastor? Por que isso acontece? Porque pode haver famílias, aqui inclusive cristãs, que não tenham a Deus no centro ou que não entronizem a Deus, na maioria do tempo, em suas vidas familiares, dentro de suas casas. Por quê? Pode haver muitas razões, mas quero aqui mencionar apenas uma nessa manhã. E para isso vamos ler o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Se você tem sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 3, versículos 12 ao 14. Antes de ler o texto, um pedido de oração para nós que vivemos ali na Espanha como ministros, como missionários, é esse. Orem pelas famílias ali também. Lidamos com gente que se converte, é divorciada, problemas diversos, muito aconselhamento a casais, entre pais e filhos. É direto que isso acontece, sabe? E é uma luta, porque algumas vezes, pela graça de Deus, flui bem, mas outras vezes, infelizmente, nem sempre. Então, peço que orem nesse sentido, para que as famílias ali também sejam fortes, porque a gente sabe que quando a família é forte, quando os casais, os matrimônios são fortes, a congregação também é forte. E o inimigo ataca, de fato, o seio familiar. Então, quando orarem também pelas famílias aqui, que é uma necessidade, na verdade, mundial, acredito eu, orem também, lembrem também de orar aí por nossas famílias ali e nossa própria família que está atuando na vida das famílias ali, para que sejamos sempre exemplo, não é? Que nossa pregação seja a pregação do Evangelho e da verdade, e também o testemunho vivo do dia a dia. Vamos ler o texto, Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim: Irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Até aqui. Porque Deus não está no centro de muitas famílias que talvez sejam inclusive cristãs. Como disse, quero mencionar aqui uma razão. Pode haver várias, mas quero mencionar uma razão. A incredulidade. A incredulidade. Se você percebe no texto, o autor começa dizendo, irmãos, versículo 12. O que significa que ele está falando a irmãos. Ou seja, a gente que supostamente é crente, é cristã, gente que supostamente entregou a sua vida a Jesus, gente que supostamente de fato é de Deus, forma parte ou faz parte de uma igreja. Por isso que ele começa dizendo, irmãos, e aí ele vai dar duas advertências baseadas em duas verdades. E a primeira advertência é, cuidado, para que nunca se ache em vós, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. E alguém pode então se perguntar, nós podemos nos perguntar, como pode um crente ser incrédulo? Não combina, na verdade, porque um crente é isso, ele crê. Mas o texto está dizendo, é uma advertência aos crentes, aos irmãos, à igreja, dizendo, cuidado, para que não se ache em nenhum de vocês um coração perverso e incrédulo. Isso significa que pode haver gente dentro da igreja que é crente ou que se diz cristã, mas que na verdade está cultivando ou está se permitindo levar pela incredulidade.
Talvez seja de fato um crente, não é que não seja crente, talvez seja de fato um crente, mas em algum momento atua com incredulidade. Essa mensagem está bastante baseada no material do Ministério Nove Marcas, que é um ministério que tem sede em Washington, e a gente trabalha com esse material ali na Espanha, dando aconselhamento para casais, e eu dei uma preparada nele para uma mensagem, não é? E então, por que estava dizendo isso? Para fazer referência de onde estou lançando mão, mas para dizer que isso que eu vou mencionar agora é uma ideia que eu trouxe deles, entre aspas, ateísmo momentâneo. Parece que há alguns crentes que, não é que eles não sejam crentes, eles são crentes, mas em algum momento da sua vida parece que não creem. Vivem como que um ateísmo momentâneo, entre aspas aqui, ateísmo momentâneo. O que seria isso? É um dado momento da sua vida, um dado momento, uma circunstância que ele está vivendo, atua como se Deus não existisse, como se não cresce em Deus. A pessoa entregou sua vida a Jesus, a pessoa crê em Jesus, a pessoa crê em Deus, é batizada, é membro da igreja há muito tempo ou pouco tempo, não sei, mas acontece uma circunstância na sua vida, está diante de um problema, de uma dificuldade, do que quer que seja, e atua como se Deus não existisse. Ou seja, não reflete, não pensa em Deus, não quer saber o que a Bíblia diz a respeito, simplesmente segue a bola, segue o que pensa ser melhor, desconsidera Deus. É um crente, mas vivendo um ateísmo momentâneo. O autor aqui diz: irmãos, cuidado, para que não se ache em vós coração incrédulo. Porque o coração incrédulo vai fazer o quê? Com que você se desvie do Deus vivo. É o que diz o texto. Que vos desvie do Deus vivo. Porque as pessoas se apartam do Evangelho. Porque as pessoas, mesmo continuando sendo membros da igreja, parece que estão distantes e desviadas. Porque está permitindo a si mesmo viver uma vida sem Deus por um espaço de tempo. E o autor diz: cuidado. Cuidado com isso. Segundo, ele diz: exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ele faz duas advertências: cuidado e exortai-vos uns aos outros. Por quê? Porque o coração perverso e a incredulidade pode te desviar do Deus vivo e endurecer, e o teu coração fica endurecido pelo engano do pecado. Pastor, o que tem a ver isso com a família? Primeiro, tem tudo a ver porque ele está falando para crentes, irmãos. E tem tudo a ver porque dentro da família é onde nós mais vivemos a fé, por assim dizer. No seio da família é onde nós mais vivemos aquilo que nós cremos. Então, por exemplo, o que seria viver um ateísmo momentâneo, ou dar lugar para a incredulidade no seio da família? Por exemplo, na criação de filhos. Você está criando o seu filho, você está pensando aquilo que são princípios bíblicos para a criação do seu filho? Ao passo que você cria o seu filho, ou a sua filha, você está criando como você aprendeu e viu do seu pai e da sua mãe, que pode ser bom ou ruim, não estamos aqui julgando isso, mas ou você está buscando ver na palavra o que é melhor ou o que é pior. Entende? Você já buscou saber o que a Bíblia diz sobre o sexo no casamento? Ou você simplesmente segue como você sempre pensou que deve ser? Você está pensando, quando você lida com dinheiro, no que a Bíblia diz a respeito do dinheiro?
e como deve ser a administração do dinheiro no seio familiar, você sabe que muitos conflitos familiares, a raiz deles é por conta do dinheiro? Porque quando está tudo bem financeiramente, não é? Beleza. De repente, a mulher fica meio assim, você vai lá e compra uma roupa para ela, já fica feliz contigo. Ou, de repente, vocês não estão muito bem, compram mais alguma coisa, sei lá. Mas quando começam a surgir os conflitos ou as dificuldades financeiras, o matrimônio começa a entrar em prova. Como administrar as finanças, como lidar com o dinheiro entre o casal, entre a família. O dinheiro é a raiz de muitos problemas, o sexo é a raiz de muitos problemas, ou a falta dele, claro. Talvez, acho que a raiz mesmo dos problemas é a falta dele, não ele exatamente. Mas, e a parte disso, comunicação e etc. Não? Ou seja, quando aparece o problema no seu matrimônio, quando aparece o problema na sua família, no lidar com o adolescente, com o jovem, com o filho, com o pai, com o sobrinho, com o tio, quando aparece o conflito, o que você faz? Você tenta resolver a sua maneira ou você se pergunta o que Deus tem a dizer sobre isso? Está Deus no centro da tua família? Se está Deus no centro da tua família, ou seja, se você entroniza a Deus na sua família, a primeira coisa que você vai pensar é: o que Deus pensa disso? Eu estou vivendo esse conflito, eu estou vivendo esse problema, o que Deus pensa disso? Não sei. Ok, vou procurar na Bíblia, vou buscar na Bíblia o que Deus pensa disso. Não estou sabendo encontrar na Bíblia, vou procurar alguns conselheiros, não qualquer um, não a manicure ou pedicure, não a moça do salão de beleza, não o barbeiro, não a vizinha, não o vizinho. Vou procurar gente que de fato é madura no Evangelho, na fé, para ver se tem algum conselho importante para mim nessa circunstância. Vou procurar um pastor. Tem gente que espera o leite derramado, aí depois que o leite derrama, não adianta chorar sobre o leite derramado. Não é assim que diz o ditado? A gente tem que procurar ajuda antes. Mas a gente só procura ajuda antes, quando a gente tem a Deus entronizado e a gente começa a pensar o que Deus pensa disso, o que Deus quer para isso, como que eu tenho que atuar nessa situação e nesse problema, nesse dilema. Se a gente não consegue encontrar a solução sozinho na palavra, vamos buscar ajuda, gente. De alguma forma. Busca ajuda, busca a forma de entender o que Deus quer para aquela situação, só não fica sem resposta. Isso é entronizar a Deus na sua família, nos seus relacionamentos familiares. Não é atuar como se Deus não existisse e Ele não tivesse nada para dizer a respeito daquilo que você está vivendo. Deixa eu te dizer que Deus sempre tem algo a dizer a respeito daquilo que a gente está vivendo. Deus sempre tem algo a dizer e a mostrar e a aconselhar para que a gente viva aquilo que a gente está vivendo de maneira melhor, que é o nosso tema geral, como nossas famílias podem ser melhores. Se a gente entroniza a Deus, se a gente coloca a Deus no centro da nossa família. Então, quero desafiar você a ter cuidado. A ter cuidado para não viver um ateísmo momentâneo nas diversas circunstâncias da sua vida. E cuidado ainda mais, porque se os ateísmos momentâneos são mais do que momentâneos, ou seja, você passa mais tempo não pensando naquilo que Deus quer, ou naquilo que Deus pensa, e menos, na verdade, de repente, já não é mais um ateísmo momentâneo, é um ateísmo já grande, estendido.
E aí o problema começa a crescer. E por favor, me compreenda que quando eu digo aqui ateísmo, não estou falando que a pessoa não acredita em Deus, não pensa que Deus não existe. Quando aqui me refiro a ateísmo, está entre aspas, porque é viver como se Deus não existisse, desconsiderando aquilo que Deus pensa a respeito do que estamos vivendo e do que estamos fazendo. Está Deus no centro da tua família? O que significaria colocar a Deus no centro de nossas famílias? E quero dar aqui 3 sugestões. Primeiro, já mencionei até um pouco sobre isso. Começa fazendo a pergunta, uma pergunta bastante simples. E Deus? Como colocar Deus no centro das nossas famílias? Ou como entronizar a Deus nas nossas famílias? Começa fazendo uma simples pergunta. E Deus? O que tem a ver Deus com isso? Frequentemente pergunte-se, em meio às várias situações que você vive em família, em sua vida em geral, como Deus se relaciona com esse assunto. Procure na Bíblia, busque ajuda, dá o seu jeito, se vira nos 30, mas não sossegue enquanto você não souber o que Deus tem a ver com isso. Como Deus se relaciona com aquele assunto em particular na sua família. Está com um problema de comunicação na família, que hoje em dia é bastante comum, na verdade, sempre foi bastante comum. E hoje em dia, com o celular, ainda mais, né? Talvez haja pessoas que passem mais tempo se relacionando com pessoas no celular do que em comunicação com aqueles que estão dentro da sua casa. E isso é um problema de comunicação. Pergunta o que Deus tem a ver com isso. O que tem Deus a ver com a comunicação entre famílias? Entre pais e adolescentes, entre pais e jovens, entre irmãos, entre marido e mulher. Deus tem alguma coisa a falar sobre como melhorar a comunicação intrafamiliar? E Deus a respeito disso? Pergunte. Busque a resposta. E não sossegue enquanto não encontrar a resposta. Eu posso te garantir que você vai encontrar a resposta. Para tudo que você vive na vida, Deus tem um caminho. Deus tem um princípio. Você não vai encontrar, olha, Deus ensina sobre a comunicação intrafamiliar, isso. Não, de repente você não vai encontrar, mas você vai encontrar princípios que vão fazer toda a diferença na sua vida e vão melhorar a sua família. E, na verdade, muitos desses princípios vão ser compartilhados aqui e estão sendo compartilhados ao longo desse mês. Fique atento a isso. E se você não consegue encontrar por si mesmo, já disse, busque ajuda, gente. Não fica com vergonha. Às vezes, as pessoas têm vergonha de buscar ajuda. O homem, então, às vezes ele acha que ele precisa resolver as coisas na sua família por ele mesmo, porque senão ele não é homem. E aí, muitas vezes, e não permite muitas vezes que a mulher também vá buscar ajuda. A respeito do seu próprio relacionamento familiar e do seu próprio, e do lidar com os filhos. O que acontece é que o tempo passa, e muitas vezes quando se vai buscar ajuda, já está no limite. E aí, tomara que ainda seja possível dar jeito. Não espera muito, sabe? Fica aqui uma dica ou um conselho, se eu posso dizer, desde a minha pequena experiência, 7 anos só de casado. Mas se eu posso dizer algo não espere o problema crescer, a bola de neve crescer. Busca ajuda antes. Se você não sabe resolver sozinho, não acha que você é menos por causa disso. Seja humilde. Nós precisamos uns dos outros. É o que o texto que nós lemos diz: exortai-vos uns aos outros. Isso faz parte do cristianismo. A exortação um ao outro. A gente muitas vezes não consegue sozinho, a gente precisa do outro. E exortar tem a ver com aconselhar, tem a ver com ajudar, tem a ver com acompanhar.
Primeiro, então, primeira sugestão, comece fazendo uma simples pergunta: e Deus? Segundo, confia em Deus e vive uma vida centrada no Evangelho. Como eu disse, confie em Deus. Não ache que você pode resolver as coisas tudo sozinho. Confia no Senhor e confia que Deus tem pessoas que também podem ser bênção na sua vida, ser instrumentos dele, te ajudar. E vive uma vida centrada no Evangelho. O que é viver uma vida centrada no Evangelho? O Evangelho são as boas notícias de Jesus. E duas coisas básicas e fundamentais no Evangelho é o arrependimento e a fé. Duas coisas básicas e fundamentais para viver o Evangelho é arrependimento e fé. E essas coisas são fundamentais também na família. Se você vive uma vida, você mesmo centrada no Evangelho, sua família será impactada por isso. Por quê? Você vai desenvolver uma vida de constante arrependimento e fé. Porque arrependimento não deve ocorrer somente uma vez na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Não, a gente tem que viver uma vida de arrependimento. Sabe, um dos maiores problemas na família é que a gente vê sempre o pecado do outro e não o nosso. Percebe? A gente é mestre em ver o problema no outro, ver o pecado no outro, ver a dificuldade no outro, mas muitas vezes a gente não olha para nós mesmos. E o que acontece é que está a exortação de Jesus, quando ele diz, em Lucas capítulo 6, versículo 42, como podeis dizer a teu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no teu olho, e não enxergas a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é aplicável, Jesus está falando para toda uma multidão, isso é aplicável para a igreja, para todos os relacionamentos, e ainda mais para os relacionamentos familiares. A gente está olhando o problema e o pecado do outro, da mulher, do marido, do filho, do pai, do irmão, e muitas vezes não está olhando para o nosso pecado. Olha para o cisco e não olha para a trave. E aí dá problema. Por isso, se nós vivemos uma vida centrada no Evangelho, a gente vai viver uma vida de arrependimento. Isso significa que a gente vai começar a olhar mais para nós mesmos e para os nossos pecados, para aquilo que a gente faz que precisa ser consertado, precisa ser arrependido. E vai começar a pedir mais perdão e exigir menos o perdão do outro. Porque a gente é muito bom para exigir do outro, mas quando exigem da gente, aí a gente tem problema. Então, meu irmão, querida igreja, amigos, você que nos acompanha pela internet, não fica o tempo todo olhando o pecado do seu pai, o pecado da sua mãe, o pecado do seu filho, do seu irmão, da sua irmã, da sua mulher, do seu marido. Olha para o seu pecado. Olha para a sua vida com Deus. O que você precisa melhorar? C.S. Lewis dizia, num livro seu, há muitas formas de melhorar os relacionamentos. Algo assim, estou parafraseando. Há muitas formas de melhorar os relacionamentos. E a primeira delas é melhorando a mim mesmo. É mudando a mim mesmo. Porque a gente não pode melhorar o outro. A gente não pode mudar o outro. A gente pode ajudar, pode orar, pode fazer muitas coisas, mas a gente não pode mudar literalmente o outro. Mas tem uma pessoa a respeito da qual a gente pode fazer muita coisa. E essa pessoa quem é? Eu mesmo. Você mesmo. Percebe? Então, como melhorar a família? Seja você melhor. Seja você melhor. Não espere que o outro melhore. Seja você melhor.
Então, está Deus no centro da tua família? Está Deus sendo entronizado na tua família? Ah, pastor, não sei, porque meu pai não é crente, ou minha mãe não é crente, ou meus filhos não são crentes, ou minha esposa não é crente, ou meu marido não é crente. Como que eu vou entronizar Deus na minha família? Começa você entronizando a Deus. E a sua família receberá o reflexo das suas atitudes e da forma como você entroniza e centraliza a Deus na tua vida. E a sua família, pouco a pouco, sendo impactada por esse estilo de vida teu, também começará, paulatinamente, a entronizar a Deus. Percebe? Então, arrependimento e fé. É preciso crer para isso. Vamos ao terceiro ponto, ou terceira sugestão aqui, sobre como poderíamos colocar Deus no centro das nossas vidas, ou das nossas famílias. Poderíamos aqui dar muitas sugestões, estou dando apenas 3 sugestões. Primeiro, perguntar a Deus. O que Deus tem a ver com isso? Segunda, viver uma vida centrada no Evangelho. Terceiro, persiga os meios comuns da graça para a tua família. O que são os meios comuns da graça? Meu irmão, meu amigo, você que nos acompanha pela internet, talvez você possa estar esperando por um raio do céu, sabe? O céu se abra assim, as nuvens, e um raio venha assim e pegue você e a sua família, e tudo seja transformado da noite para amanhã, e a sua família vire um mini céu. Mas deixa eu te dizer que possivelmente isso não vai acontecer. Para que Deus esteja no centro da tua família, você precisa trabalhar diariamente. Diariamente. Isso não é uma coisa que você faz num dia e pronto, deu. Funcionou? Resolveu? Todo dia. Não vai vir um raio, nada disso. Todo dia você precisa trabalhar para que Deus esteja ali no centro, entronizado. E nesse sentido, perseguir os meios comuns da graça, eu vejo que de alguma forma é essencial, ou é muito importante, por assim dizer. O que são esses meios comuns da graça que o Senhor colocou ao nosso redor? Por exemplo, a comunhão, a igreja, porque aqui a gente ouve palavras como essa e outras melhores que virão sobre família, e você aprende mais sobre isso. Que mais? Então, os relacionamentos. Que mais? Os próprios relacionamentos, pessoas maduras que você pode buscar para aconselhamento. Isso é graça de Deus. Que mais? A palavra. A palavra. Então se pergunte, vamos à igreja com regularidade? Ou seja, você frequenta a igreja, você frequenta a célula, seja online, seja presencialmente. Presencial é muito melhor. Você que nos acompanha pela internet, que bom que você está aí. Mas eu diria que a igreja está seguindo todas as restrições. Seria muito bom ter você aqui também. A gente compreende quem não pode estar e quem precisa ficar em casa, é claro. Mas se você pode, vem, participa. Aqui junto. Isso é graça de Deus, essa possibilidade. Se pergunte, vamos à igreja com regularidade? Estamos comprometidos com a igreja? Somos membros da igreja? Atuamos na igreja, no ministério? Servimos de alguma forma? Irmãos, amigos, que bênção é servir com a família ao Senhor. A família ganha sentido de propósito. Estamos construindo relacionamentos ao nosso redor que ajudem e protejam a nossa família. Com quem você está se relacionando? Você que é um casal, quem são seus amigos? Com quem você sai junto? É gente que te ajuda na fé, no sentido de que melhora a tua fé? Ou é gente que não acrescenta nada? Se é gente que não acrescenta nada, eu vou dizer para você, não elimina esse relacionamento não.
atua com a tua família para ganhar essa pessoa. Seja influência para ele, essa é a ideia. Mas se você está tanto tempo e não consegue ser influência, talvez você esteja sendo influenciado. E aí começa o problema. Como estão os seus relacionamentos? Com quem vocês saem juntos? Com quem vocês estão aprendendo? Porque com quem a gente lida dia a dia, com quem a gente aprende. Quem são seus amigos? Passamos tempo com regularidade na palavra de Deus, ou seja, como família. Faz quanto tempo que você não faz um devocional familiar? Quanto tempo faz que você e sua esposa, ou você e seu marido não oram junto e não leem a Bíblia junto? Faz quanto tempo que você não reúne todos os filhos, se você tem filhos, e não fazem ali um devocional junto? Não precisa ser muito tempo, não precisa ser 1 hora, 15 minutos de repente. Sentar junto, ler a palavra, orar, buscar saber o que a Bíblia tem a dizer a respeito. Isso é meio de graça. Deus nos abençoa por meio da palavra e disso, sabe? De orar juntos. O casal, a família que dobra o joelho juntos, vai saber enfrentar muito melhor as dificuldades que sempre vêm e os problemas que sempre vêm. Sabe? Estou caminhando para o fim. Ali na Espanha, no primeiro mês que fizemos, o mês da família, primeiro ano que estivemos ali, já chegamos em janeiro, nessa congregação, e em fevereiro já fizemos o primeiro mês da família. E no primeiro mês da família, pregamos cada domingo e tal, e fizemos um desafio para as famílias ali, um desafio a respeito de começarem a realizar o devocional familiar. E aí separei uns cartõezinhos, sabe, por semana, com versículos bíblicos, textos já preparados, e o desafio era, pelo menos uma vez por semana, que a família se sentasse junto para fazer um devocional familiar. Lesse o texto, coloquei ali algumas perguntas que se podia fazer ao texto, como o que o texto quer dizer, tem aqui alguma promessa que eu precise tomar posse, tem aqui alguma ordem que eu preciso seguir. Perguntas simples para estudar basicamente um texto. E ali demos um cartãozinho para cada um, para cada chefe de família, para cada família. E o desafio era, cada semana, ao menos uma vez por semana, arrumar um tempo, 15 minutos que fosse, para fazer um devocional familiar. Para sentar o marido, a mulher, os filhos e orar junto. E ler a Bíblia junto. Um texto pequeno. E ali compartilharem e perguntarem. Irmãos, que bênção foi isso. Que alegria foi saber que algumas famílias assumiram esse desafio, abraçaram esse desafio e começaram a fazer. E aí, passou aí algumas semanas, 1, 2 meses, comecei a receber mensagem no WhatsApp das respostas, não é? Um pai de família, membro da igreja há muitos anos, me ligou, me enviou uma mensagem dizendo: pastor, que bênção está sendo os devocionais familiares que a gente está fazendo. Muito obrigado por desafiar a gente nisso. Nossa família está mais, não sei, eu sinto algo diferente, ele dizia. Parece que a gente está mais conectado. Eu falei, glória a Deus. E no último ano a gente colheu alguns frutos mais que eu nem imaginava desses devocionais familiares, pastores. Que foram batismos. E quero contar aqui 2 experiências e termino a respeito disso. Um deles é um camarada chamado Francis. O que acontece é que uma família da igreja, um casal, já membro da igreja há muito tempo, ele se chama Manolo e ela Sense. Eles têm 4 filhos, 3 vivem com eles, porque a outra já está vivendo em Barcelona, em outra cidade. E aí tá, beleza. A menina começou a namorar um menino que não era crente. Não façam isso. Para dizer logo, assim, na lata, né? Não façam isso.
Isso é simplesmente uma experiência que não é padrão para ninguém, ok? Mas a filha deles, mais nova, começou a namorar um menino que não era crente. E eu e a Vera ficamos muito preocupados, porque a gente sabe aonde isso vai parar na maioria das vezes. A gente sabe muito bem onde isso vai parar. Mas eles estavam fazendo um devocional familiar. O que a menina fez? Muito inteligentemente. Começou a chamar ele para o devocional familiar, para ele participar. O menino, tá, beleza, começou a ir. Começou a ir nos devocionais familiares que a família fazia. 20 minutos, 30 minutos por dia, por aí. Ler o texto e compartilhar e orar junto e tal. O menino ficou... É um jovem, né? Ela é mais nova, mas, enfim, ela está na faculdade já. Ela deve ter aí uns 20, 21 anos. O menino tem aí uns 25 anos. E aí, tá. Começou a frequentar. Passou um mês e meio. O menino nunca tinha ido numa igreja evangélica. Não sabia o que era isso. De família de tradição católica tradicional, sabe? Depois de um mês e meio indo nos devocionais familiares com aquela família, começou a ir na célula. Começou a ir na célula, que eles iam também. Ok. Depois de um tempão indo na célula e nos devocionais familiares, saímos junto um dia para ir num evento e nos conhecemos. Beleza. Dali a uns 3 meses, foi a primeira vez na igreja. Mas quando ele chegou na igreja e participou do primeiro culto, depois que ele participou do primeiro culto, ele já chegou para mim no final do culto e disse assim: pastor, eu quero me batizar. Depois do primeiro culto que ele participou, eu tomei um susto assim, não é? E disse: como assim? Ele quero me batizar, já me decidi. Eu quero isso para a minha vida, eu entendi. Tá, mas vamos fazer uma caminhada primeiro. Eu disse para ele: vamos estudar a Bíblia primeiro. Não, eu estou estudando. Nos devocionais familiares, cada sábado, que é lá na família dele, era cada sábado. Não, eu vou lá e a gente estuda. Eu disse: não, beleza, isso tá... E na célula também. Eu disse: não, beleza, isso está ótimo, mas vamos fazer um estudo à parte. Aí comecei um processo de estudo bíblico para preparação para o batismo com ele. Fizemos o estudo de 4 meses de preparação para o batismo, sobre os fundamentos da fé, e ele foi batizado no ano passado, glória a Deus. O nome dele é Francis. E eu incentivo ali na igreja, na congregação nossa lá, sim, em alguns momentos dá testemunho, né? E eu pedi para ele dar um testemunho na igreja, e ele disse: pastor, como que eu vou falar? Não sei. Eu disse para ele: escreve. E ele escreveu. E aqui eu traduzi uma parte daquilo que ele escreveu para compartilhar com vocês. E é o seguinte, abre aspas: os devocionais familiares que comecei a participar junto com Manolo e sua família me ajudaram a mudar de parecer e ideais. Eu sempre criei em Deus, mas como creem a maioria, não era uma fé bíblica no Cristo verdadeiro. Hoje sei que creio na verdade e sinto que o amor de Deus me enche. Fecha aspas. Você entende o que eu estou falando aqui sobre devocionais familiares? O que há muito tempo atrás nós chamávamos culto no lar ou culto familiar, não é? Dá igual o nome, não importa o nome. O que importa é você sentar junto com a sua família, tempo que seja, com a Bíblia aberta, ler, comentar um pouco e orar junto. Esse negócio simples, pastor? Esse negócio simples, mas que você não sabe o poder que tem. Porque é a palavra de Deus e oração. É a família em torno da palavra. Termino com o último testemunho de uma jovem, outra jovem, chamada Almudena. Também deve ter aí seus 23 anos. Também de raiz católica tradicional. Mesmo processo, só que em outra família. No caso ali, uma das famílias membros da igreja começaram a fazer o devocional familiar na sua casa, e aí tinha o chefe da família tinha um irmão e uma cunhada, não é? Que era próximo a eles e que
eram católicos, junto com a sobrinha, que eram católicos muito fervorosos. E aí ele teve a ideia, depois de um tempo fazendo só com sua família, ele teve a ideia de chamar essa outra família para fazer junto, para abençoar eles, enfim, para conectar com eles de alguma forma. Também chamou. Começaram a participar dos devocionais familiares. 1 mês, 2 meses. Depois de 3 meses, começaram a ir na célula. Depois de um tempo indo na célula, foram também para a igreja. Mesmo processo. Depois de um tempo frequentando a igreja, os 3 estão batizados para a glória de Deus. O pai, a esposa e a filha. Também pedi para a filha, a Almudena, compartilhar um testemunho na igreja. E ela compartilhou, também escreveu. E quero ler aqui para terminar aquilo que ela escreveu. Ela disse assim, abre aspas, todo sábado eu com os meus pais participávamos dos devocionais familiares que meu tio faz. Em um desses sábados, depois de compreender o sacrifício de Jesus por mim, decidi me entregar a Ele. Foi muito bonito. Desde esse momento comecei a frequentar a célula e depois as celebrações de domingo, os cultos. Depois de ter aprendido mais com o discipulado, o curso de preparação que a gente faz de fundamentos, e as pregações, decidi que devia ser batizada. Este foi um dia muito especial, foi precioso. Fecha aspas. O nome dela é Almudena. Quero desafiar você com essa pergunta. Está Deus no centro da tua família? É Deus o Senhor da tua família? Ou você vive tantos momentos de incredulidade no sentido de que muitas vezes você atua como se Deus não existisse. E você está buscando de repente resolver ou viver a sua vida em família sem Deus. Quero desafiar você a começar a perguntar, e Deus? O que Deus tem a ver com aquilo que eu estou vivendo na minha família? O que Deus tem a ver? E é viver uma vida centrada no Evangelho. Centralizar o Evangelho na tua vida, na tua família. Melhorar primeiro você. Toma você a decisão. Minha dica para você é, se você vai fazer um devocional familiar, quero desafiar você a fazê-lo. Quero que você saia daqui com esse pensamento. Uau, eu preciso fazer isso. É simples, não tem mistério. É pegar a Bíblia, ler um texto, um parágrafo, comentar sobre ele, conversar sobre ele. Perguntas que você pode fazer. Tem alguma promessa aqui que eu preciso colocar, que eu preciso me apropriar? Tem algum mandamento aqui que eu preciso obedecer? Que verdades eu encontro aqui? O que Jesus disse aqui, que eu preciso viver na minha vida? Etc. E orar. Pergunta se alguém tem um motivo de oração. Às vezes seu filho, sua filha tem necessidades e você não sabe, porque nem sequer você pergunta se ele tem algum motivo de oração. Faz quanto tempo que você não pergunta se aquele sobrinho, se aquele filho, se aquela filha, ou se sua mãe, ou seu pai, ou seu marido, sua esposa, tem algum pedido de oração para fazer? Algum anseio no coração? E esses são momentos que você pode ter essa oportunidade de fazê-lo. Sai daqui com esse desafio para colocá-lo em prática. E eu quero te garantir que isso é poderoso. E vai mudar a tua família. E vai melhorar a tua família. Se você já faz, você pode dar testemunho de quanto isso é bênção. Se você não faz, você vai ver o quanto isso vai melhorar a tua família. Agora, não é fácil, hein? Deixa eu te dizer aqui. Que sair da inércia e colocar esse carro em movimento pode não ser fácil. Vera e eu temos dificuldade para fazê-lo. A gente precisa agendar, precisa se esforçar. Porque tem dia que você não quer fazer, sabe? Você está chateado, você está mal-humorado, de repente você brigou, de repente você está meio assim, você não quer fazer. Você é um ser humano igual eu sou. Então, você não está muito afim. Tem dia que você não quer pensar em Deus, né? Você quer seguir com a sua vida. Então, é esforço. Você precisa se esforçar, botar na agenda e dizer, não, isso é um compromisso. Isso é um compromisso.
Porque senão a gente deixa, sabe? Senão a gente deixa. Então, quero desafiar você nesse sentido. Tenho visto resultados disso ali na Espanha, como mencionei aqui. Porque, de repente, essa mensagem aqui é muito simples, não é poderosa, nada disso. Mas, se você faz essas simples coisas na sua casa, na sua família, você vai ver o quão poderoso é muito mais. Então, vamos terminando o culto nessa manhã. Responde essa pergunta. Está Deus no centro da tua família? Está, pastor. Que bênção. Mantenha Ele entronizado. Mantenha Ele entronizado. Ou de repente você está escutando essa pergunta e está dizendo, uau, de repente em alguns momentos está, mas em tantos outros não. É hora de você tomar uma decisão. Comece por você mesmo. E o seu comprometimento afetará os demais membros da tua família. E todos verão o resultado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela experiência de culto nessa manhã, de poder compartilhar a tua palavra e poder compartilhar esses princípios. Aqui fizemos essa pergunta tão séria e tão comprometedora. Está o Senhor no centro das nossas famílias? Senhor, isso é fundamental para nós que somos cristãos. Isso é fundamental para a tua igreja. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos matrimônios perdendo o vigor? Quantos filhos rancorosos ou pais rancorosos? Porque na verdade estão tirando o Senhor do centro. Ó Deus, quero te pedir nessa manhã que essa palavra de alguma forma encontre lugar em cada coração aqui e naqueles que estão nos acompanhando pela internet, para que uma decisão seja feita nessa manhã, para que um desafio seja aceito nessa manhã e um compromisso seja feito com o Senhor de centralizar o Senhor em nossas famílias, em nossas vidas. Como nossas famílias podem ser melhores? Como as famílias da Segunda Igreja Batista podem ser melhores? Tendo o Senhor como centro, entronizando o Senhor acima de tudo. Que cada um de nós aqui perguntemos o que o Senhor tem a ver, o que a tua palavra tem a dizer sobre aquilo que estamos vivendo em nosso dia a dia, sobre os conflitos e os problemas e os dilemas que estamos enfrentando. O Senhor tem palavra para nos dar. Se está alguém aqui nessa manhã, ou que nos acompanha pela internet, que vê a sua família numa situação difícil, ó Deus, eu quero te pedir que dê ânimo a essa pessoa, no sentido de que, se ela percebe que precisa de ajuda, que ela não espere muito, mas que busque ajuda. E Deus, eu tenho visto como os devocionais familiares têm feito diferença na vida de tantas pessoas que conheço ali em nossa congregação. Aqueles que de fato assumiram esse compromisso e esse desafio têm colhido inclusive frutos de vidas para ti. Ó Deus, que isso seja um ânimo para os meus irmãos que estão aqui me ouvindo nessa manhã e para aqueles que nos acompanham pela internet, para que também se esforcem, para que também deem um passo adiante nessa tarefa de cada semana. O ideal, na verdade, é que fosse cada dia, Senhor, mas se ao menos uma vez por semana cada família se sentasse ao redor da tua palavra para compartilhar de tempo junto, seja ele 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o tempo que for, e orar junto. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas.
assim que eu oro nessa manhã, agradecendo a Ti e te pedindo isso no nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus conosco seja, e com todo o povo de